Hoje em São Paulo, na cidade de São Paulo, está acontecendo aquela situação que já se repetiu 1000 vezes. É apagão. Aí, parece até piada, né? Apagão, falta energia. Eu mesmo já estive sob o tacão desta companhia de energia de São Paulo. Tentei fazer a ligação de um escritório que a Maria Ângela e eu tínhamos lá, e fomos 200 vezes na companhia de luz e não conseguíamos ligar. Ou porque não tinha funcionário, ou porque tinha fila, ou porque tinha burocracia, ou porque os documentos que a gente levou não eram aqueles. Olha, é algo impressionante no século XXI, quando você poderia ter uma tecla para fazer a ligação daquela luz. E os próprios funcionários que estavam ali, da Enel, eles diziam: isso aqui não funciona. Os próprios funcionários. Bom, isso sem contar as histórias escabrosas, né, que tem sobre a Enel. Tem até uma história em Osasco, recentemente até contei aqui para vocês. Os funcionários da Enel, da cúpula da Enel, entraram numa casa para fazer a cobrança de luz lá, né? Os mais próximos que tem os que são críticos e tem o gadinho. Entrou numa casa para fazer o corte de luz. E aí o cara falou: o que está acontecendo aí? Tá entrando na minha casa. Foram lá, está reclamando, bateram no morador. Bateram no morador, cara. O cara entra, corta a tua luz. O morador tava com... Não, eu paguei, tá aqui, ó. Ah, é? Então pá. Cara, porra, bicho. Inclusive a gente começou a brincar depois, né? Falar assim: você pagou a luz? Paguei. Você tá com o boleto? Tô. Não apresente esse boleto, porque além de cortar, você vai apanhar. O cara, é isso, cara. Aí vem o senhor Nunes reclamar. Aí vem o senhor Tarcísio. Sabe quem que é o Tarcísio? O Tarcísio é um cara que faz propaganda de vulcão. Eu não sei porque que o vulcão precisa ter propaganda. Vulcão é um fenômeno da natureza, se for turismo, né? Vamos ver de longe o vulcão, né? Ele faz propaganda de vulcão, ele tem um monte de buraco na cara, o governador de São Paulo. O governador de São Paulo veio do Rio. Por conta do bolsonarismo e de dinheiro, ganhou do Haddad. Melhor, pelo menos o Haddad foi ser ministro da Fazenda. O cara faz propaganda de vulcão. Aí ele e o Nunes estão contra a Enel. O Boulos, obviamente, entrou no Ministério Público contra a Enel. Eles não. Eles estão só contra. Eles querem tirar a concessão da Enel. Eles querem tirar para quê? Eles vão entregar para outra igual. E por que não seria igual? Por uma razão simples, gente. Há serviços que não podem ser serviços privados, não porque funciona ou não funciona, mas porque na hora da reclamação não tem para quem reclamar. E a Enel é esse caso. Não tem para quem reclamar. E mesmo o governo não consegue reclamar, não consegue tirar a concessão. Faz-se um contrato e aí, mesmo que o contrato tenha todas as cláusulas favoráveis ao governo, o governo tem que demandar para tirar. Na justiça não tem nada que não tenha resposta. Você não vive num estado onde as regras são autoritárias e, portanto, você faz um contrato, depois você quebra o contrato, paga a multa e acaba. Não funciona assim. No Estado de Direito,
Tem o contrato, tem a quebra do contrato, tem a multa, mas tem a demanda. Tem as respostas. Então você vai quebrar um contrato desses, a melhor coisa é não ter o contrato, ou seja, não fazer a concessão. Esse é o problema, gente. Veja, hoje tem aqui na Folha de São Paulo o Samuel Pessoa. Samuel Pessoa é uma espécie de débil mental neoliberal. Ele insiste que a América Latina tem problemas porque a América Latina adotou o progressismo, ou seja, o desenvolvimentismo. Ele disse que se adotasse o neoliberalismo, não teria problema, mas a América Latina adotou o neoliberalismo. O Fernando Henrique, por exemplo, privatizou tudo. Nós temos uma série de companhias privatizadas. E elas são as que não funcionam. Cadê a reclamação sobre a Petrobras que os neoliberais faziam, né? Ah, o Lula vai acabar com a Petrobras não vai dar mais lucro. A Petrobras, de novo, foi uma das empresas que mais deu lucros, dividendos para os acionistas, a ponto de poder fazer uma discussão sobre se não ia tirar uma parte dos dividendos para fazer a aplicação na própria Petrobras. Então, agora, privatizou a Eletrobras, já começou a dar problema. Nos tempos passados, jogou São Paulo nas mãos da Enel. Agora o Tarcísio jogou a Sabesp no campo privado. Vai dar problema na água e no esgoto de São Paulo. Assistam isso daqui, gravem e vocês verão. É a profecia autorrealizável. Por quê? Porque você entrega para o cara que quer ter lucro com uma coisa que não pode ter lucro. Não é água, esgoto não é para dar lucro. Luz não é para dar lucro. Se tiver lucro nessas coisas, não funciona. É que nem universidade pública, gente. Pega no lápis. Tem gente que não consegue fazer essa conta. Pega no lápis e faz. Pega os dados corretos e faz a soma do que precisa para uma universidade pública ou uma escola pública funcionar. Quando você terminar a conta, você vai ver que ela é impagável por carnê. Você precisa ter uma quantidade de alunos que inviabiliza o ensino para poder pagar aquilo que o ensino precisa. Para você pagar uma classe de 30 alunos com ensino de qualidade, você precisa ter 340 e poucos alunos. Então você tem que ter 30 assistindo e 350 e um pacote enorme, né? Que paguem e não assistam para você ter a qualidade para aquela. Então o serviço público entra aí porque você não tem um mercado, uma sociedade com gente rica o suficiente para fazer com que uma universidade tenha qualidade a partir de mensalidade. Aliás, essa é uma situação, né, que não tem solução no mundo todo. Porque ou tem universidade pública no mundo todo ou não tem ensino. As universidades particulares, as grandes americanas particulares, elas têm um sistema que vem de uma tradição longa de doações dos ex-alunos. Mas não é o caso nosso. O nosso caso, gente, é preciso entender isso, caramba. É preciso entender isso. E as pessoas não entendem por falta de ensino, de lembrar da história no ensino médio. O professor no ensino médio chegou e falou para você, o Brasil era colônia de Portugal. Aí o Napoleão começou as guerras napoleônicas e ia chegar em Portugal. A corte não queria o aburguesamento, a invasão napoleônica, a revolução, ela se retirou para o Brasil. Então o Brasil passou a ser a metrópole.
Aí é que começou a história das instituições brasileiras, né? O Horto Florestal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, abertura dos portos, 1808, abertura dos portos, se não estou enganado. Então você começa o quê? Você começa um Brasil institucional, feito como? De cima para baixo. A corte vem e ela começa. Vejam, fora este circuito do Estado construir a sociedade, o que você tem na sociedade? Você tem duas instituições, exército e igreja. O exército está ligado ao governo e a igreja, que atua de maneira relativamente autônoma, sofre um baque quando o Pombal expulsa os jesuítas do Brasil. O ensino praticamente se desoficializa. Aí depois, na República, é que o Brasil vai construir esse sistema de ensino público que nós vemos na cidade. Você chega, tem um grande colégio, né, que às vezes virou até museu, das escolas normais, que foram criadas pelas burguesias locais, às vezes como particulares, e foram publicizadas na República. E a rede de ensino. E as universidades federais. Inclusive a USP estadual, que é de 34. 32 para 34. O que eu quero dizer? É um país que não nasceu de um monte de carruagem com uma corda, você corta a corda e dá um tiro, as carruagens saem para o oeste para colonizar. O Brasil não nasceu assim. O Brasil não nasceu da iniciativa de famílias, grupos, junto com o exército. O Brasil nasceu a partir de um esforço estatal, da própria metrópole tendo vindo para cá. Então é um país que tem uma dificuldade imensa de construir qualquer coisa de baixo para cima. Então quando você vai inverter as coisas, quando você vai deixar a sociedade construir alguma coisa no Brasil, você tem que ver se no lugar da sociedade não está ocorrendo um desvio, qual? Ao invés de ser a sociedade, ser o mercado. Esse é o problema. Essa é a grande questão. Todas as vezes que os conservadores dizem tem que deixar a sociedade livre para ela própria construir, aí você vai ver, não é a sociedade organizada que constrói, mas é a iniciativa privada do mercado que pega o já construído pelo público para ter lucro. Então este é o processo liberal brasileiro que não funciona. Então, resultado, funciona quando o próprio Estado ele atua. E é interessante que esses liberais, exatamente eles, quando eles estão na chefia de companhias privadas, eles são os primeiros a pedirem subsídio para o Estado para funcionar. Aliás, é muito isso, né? Privatiza-se e a primeira coisa que se faz é pedir um dinheiro para o governo para continuar. Segundo, aumento de tarifa. Terceiro, ninguém mais sabe quem é o responsável. Dado que essas companhias são companhias são SA, Sociedades Anônimas. Desmonta esse meu discurso. Eu desafio um liberalóide a desmontar esse meu discurso. Essa narrativa minha é tão simples que qualquer vestibular pede isso que eu estou falando aqui, porque já se universalizou como uma realidade histórica e já é consenso da historiografia isso que eu estou falando. Ninguém mais duvida. Agora os jornalistas de direita querem duvidar disso, quando todo mundo sabe que, olha aí, ó. Agora tem o apagão. A sociedade nossa, né, na hora do apagão, na hora que acontece a coisa, surgem as narrativas. Esta minha narrativa né, a direita vem e abafa. A narrativa do Boulos, a direita vem e abafa. Ela vai culpar a companhia e vai dizer que o governo precisaria fazer
uma regulação da companhia, mas não vai discutir a privatização. E o problema vai se repetir, se repetir, se repetir, e não tem solução dentro do privatismo. A história brasileira precisaria ter sido outra para ter solução dentro do privatismo. Não tem. Você não cria uma tradição. Uma tradição, ela é tradição porque ela já foi criada. Então, vamos criar, né? Esse foi o grande erro do Anísio Teixeira, filósofo da educação que educou Paulo Freire. Esse foi o grande erro dele. Ele achar que podia ter escolas onde a comunidade cuidasse das escolas. A comunidade não cuida. Qualquer escola que eu vá aqui, que é a escola municipal, onde a comunidade tem que ter mais peso, não funciona. Ou a prefeitura está lá ou não funciona. Escolas que funcionam aqui, escola pública do Estado, onde está a presença do Estado. É onde funciona, onde não tem, onde o Estado se retira. Não funciona. Por isso que o próprio Estado, na periferia, onde ele não vai, a escola não funciona. Aí o nego vai... Hã? É incrível, né? É incrível. E tudo no Brasil é feito para a classe média que pode pagar. Tá aí a Vera Iaconelli na Casa Folha. Casa Folha é outra igreja que criaram. Criaram a igreja do Edu Tonteira, né? A educação, como é que é? Conhecimento liberta. Agora criou a Casa Folha, pela transformação. Transformação liberta, sei lá. Né? E aí vem a Vera Iaconelli falar que os pais precisam pôr limites nos filhos. E que ela não vai dar uma cartilha para as pessoas. Cada um vai ter que estabelecer os limites. O que ela tá falando para quem? Ela tá falando para meia dúzia de gente da classe média. A maioria das crianças brasileiras está sob o limite do emprego na infância, do mercado e da polícia. E ela não se toca. Por quê? Porque ela atende meia dúzia no consultório e acha que isso é o brasileiro. Tenha santa paciência, gente. Parem com essa mania de privatização, parem com essa mania de tudo que a classe média fala é a última palavra. Nós vamos levar esse país para a bancarrota com esse discurso. Não dá. Nós estamos pagando o preço da privatização por conta do Plano Real até hoje. E as pessoas querem voltar àquele sistema que elegeu o Lula. Por quê? Porque o país, no segundo ano de governo do Fernando Henrique, entrou para uma miséria, o número de pobres cresceu assustadoramente. Tá, e o cara vê a Argentina repetir esse problema, vê que está com 55% das pessoas na pobreza e não... Aí para. Vamos parar de falar na Argentina agora, vamos esperar, né? Depois a gente... Agora não pode falar, agora vamos falar de quanto que o Lula, com esse discurso desenvolvimentista, vai destruir o país. Aí surge de tudo, né? O jornal antagonista falando que comprar o avião pro Lula é mordomia. Os caras são filho da puta. Eles querem que o avião caia. É isso que eles querem. Olha, pode parar, gente. Pode parar. Nós temos que entender que não é apertando bunda de Enel que vai se resolver o problema. É simplesmente destituindo essa mentalidade privatista. Tem lugar que não cabe privatização. E esse é um. Energia é um. Daqui a pouco a gente volta. Ah, cheguei. Ah, vou pra cá, vou pra lá. Ah, cheguei também. Ah, São Paulo tá no escuro, é? No escuro. Não tô nem aí que São Paulo tá no escuro. Vou comer alpiste. Ah, São Paulo tá no escuro, tá no escuro. Tá acontecendo? São Paulo no escuro? Ah, tô nem aí. Vou comer alpiste da Marianja. Ah, foda-se. Tá vindo, professor. Tá vindo, tá vindo. Falta consciência social e política entre nós. Falta nada. Vou brincar. Ah, ó. Meu Deus. Vamos comer alpiste.
vamos comer alpiste, gente. Aqui tá tendo luz, tá tendo alpiste. A gente não tem que se preocupar com São Paulo. É muita consciência política ter que se preocupar com problemas nossos e também com problemas daquele... do vulcão. Quem que é o vulcão? Tarcísio. Ei, eu cheguei também. Bico aqui, bico ali. Vamos comer alpiste. Ei, cheguei. Todo mundo aqui comendo alpiste, vamos comer. Mariângela tá fazendo a gente ficar alienado, a gente só pensa em comer. Biquei você. Não. Vamos comer. Comer alpiste e ficar bem barrigudo. Barrigudo igual o biólogo Henrique. O cara não se elegeu. Candidatou, não teve voto nenhum. O canal dele, ele pensa que tem gente. Não tem. Só tem molecada, não tem nada lá. Puta que pariu, como esse biólogo Henrique, hein? Nossa, e o outro que tentou se eleger? Não estão sabendo? Ei, não estão sabendo? É o cabrito broxa, o baianão formado na Unicelva. Não se elegeu também. Nossa, como esses caras, hein? Eles se acham o máximo e são uns bostas. uns bostas. A Mariângela se diverte com a gente, hein? Se diverte. Também, a gente é divertido. Nós podemos voar e contar piadas e por apelido.